Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje, nessa web, a gente vai, então, usar esse tempo para a gente poder fazer a correção dos exercícios, certo? E tirar algumas possíveis dúvidas, porque na próxima semana, né, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai ter a segunda prova, né? Posso até já colocar isso, na verdade eu tenho que habilitar a edição e voltar aqui para baixo. Vamos voltar. Vou vir aqui, né, e habilitar já essa semana 14, só para esse aqui eu vou ocultar. Pronto, isso aqui já está visível, né? E aí, só para vocês saberem, semana que vem a gente tem a nossa segunda prova, não presencial, mas eu vou deixar como presencial porque é a prova, né, igual vocês estão habituados a fazer. Então, semana passada eu passei um simulado para vocês, depois vou disponibilizar as respostas, tá bom? E aí, a gente vai fazer a correção desse cara hoje. Mas eu vou fazer aqui no Word, porque aqui no Word eu consigo marcar, né? Eu consigo fazer uma marcação das respostas que eu tenho. Então, fica um pouco mais prático para a gente poder, né, tá registrando aqui, só não vai ficar só, né, em vez de ficar só falando, a gente pega e seleciona a opção correta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, funções, né, dentro do que a gente aprendeu de funções, 4, né, afirmações. Dentro dessas 4 afirmações, a gente tem algumas certas, né, ou algumas erradas. Vamos entender o que a gente tem. O tipo da função indica o valor que o comando return, que é o retorno que vai me dar, vai devolver. Então, o tipo dela vai definir o meu retorno. Correto. Os parâmetros de uma função recebem os valores dos argumentos quando a função é chamada. Lembra, a gente tem a função. Deixa eu pegar aqui um exemplo de função. Vou vir aqui, vou fazer uma captura. Só um instante. Deixa eu fazer uma captura. Não, peraí que eu tenho que subir isso aqui. Isso. Novo. Ok, fazer uma captura disso aqui. E aí a gente consegue ir discutindo em tempo, né? Aqui em tempo real. A questão da letra A, né, fala que o tipo da função vai indicar o retorno dela. Então, se eu vou ter uma função do tipo inteiro, consequentemente, isso aqui vai me retornar um valor inteiro, porque eu estou pedindo um retorno do tipo inteiro. Então, essa questão é certa. Os parâmetros de uma função recebem os valores dos argumentos, certo? Tem os parâmetros, então, quando eu chamar essa função, eu tenho que passar a quantidade de parâmetros que eu setei aqui em cima. Então, correto. Uma função pode não ter parâmetros, certo? Porque isso aqui acaba sendo opcional. Eu posso ter nenhum, mas eu posso ter vários. Por exemplo, eu posso ter 5 parâmetros sendo passados aqui dentro. E parâmetros de tipos diferentes, né? Dependendo da situação, quando a gente tem uma estrutura, né, um struct, vamos dizer assim. O tempo de vida de uma variável é determinado o escopo da variável. Certo? Por quê? Por que isso é certo? Quando a gente olha aqui, a gente tem uma variável chamada n. Eu instanciei uma variável n. Então, a partir do momento que eu criei a minha função, eu criei, então, um espaço na minha memória do meu computador, supondo que a memória do computador, né, esteja aqui, e aí eu reservei um espacinho lá em alguma posição, que eu não sei dizer qual exatamente, mas eu reservei esse espacinho aqui para uma variável e, e eu defini ou nomeei esse espaço, ou destinei a ele para a minha variável n. Então, o valor que eu atribuí a n vai vir para esse espacinho de memória. Porém, o n existe dentro desse escopo. Reparem que eu tenho aqui o início dele e o fim dele. Consequentemente, eu tenho, então, a variável n funcionando apenas aqui dentro, onde que as minhas chaves aqui no início mostram, certo? Então, é ela que vai definir o tempo de vida de uma variável determinado o escopo da variável. Essa é uma variável local, que vai funcionar aqui dentro dessa localidade. Quando a gente tem uma variável global, né, que vai estar
disponível em todos os arquivos, e quando eu tenho uma variável, né, dentro da função, ela vai ser local também, mas local dentro da função, certo? Então, a primeira opção, a segunda e a terceira, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta estão corretas. Então, a alternativa, né, a ser marcada, letra A. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, tá bom? Ou simplesmente pode abrir o microfone e falar, certo? Fiquem à vontade. Se tiver rápido também, se quiser que eu explique alguma coisa novamente, é só falar que a gente volta. Ainda sobre funções, a gente tem o seguinte, né? Vamos pegar a seguinte consideração. Seja par 1, par 2 e par 3 variáveis inteiras. Então, eu tenho variáveis do tipo int. Se chamarmos uma função pela instrução func, e aqui eu estou passando um e comercial na frente do nome da minha variável, par 1, par 2 e par 3, ele vai me perguntar o quê? Para que servem o e comercial par 1, o e comercial par 2 e o e comercial par 3. Então, olha só, são valores inteiros passados pela função. A gente, sim, está passando os valores para a função, certo? Porém, não necessariamente os valores. A gente está passando um elemento lá como valor, mas não o valor da variável. Quando a gente usa o e comercial, né? Quando eu chamo a função, por exemplo, aqui eu criei a minha função. Então, beleza, eu criei ela. Eu quero, então, chamar, nesse caso aqui, o func, né? Eu vou chamar o funcão, né? Igual está aqui, e vou passar o meu e comercial, supondo que isso seja um e comercial. Não ficou muito 100%, não. E chamo aqui o meu n, a minha variável n. Então, quando a gente passa o e comercial, a gente não está passando o valor do meu elemento. Lembra? A gente viu isso lá na parte de funções. Eu estou passando o endereço da memória, né? Em vez de passar, a gente fez os desenhos, né? Em vez de eu estar passando, por exemplo, aqui está a minha memória. Então, eu tenho que fazer ela maior, porque senão eu não vou conseguir escrever dentro disso aqui. A minha memória, ela vai ter os espaços dela, né? Tudo divididinho, bonitinho. E aqui, então, eu destinei esse espaço aqui para a variável n. Só que dentro da variável n, né, a gente viu que a gente pode ter o valor dela, por exemplo, vai estar aqui em preto, que é o valor. Só que, além do valor, eu tenho um endereço, que é a posição. 3, 2, 7, 9, 5, 4. Isso é o endereço. Quando eu passo o e comercial na frente, eu não estou passando o valor, e sim o endereço daquela variável. Então, são valores inteiros. Não, não são valores inteiros. Então, essa opção está errada. Servem para armazenar os endereços da função e das funções que chamam. Não, eu não quero armazenar o endereço da função. Eu tenho que armazenar o endereço da minha variável. São endereços das variáveis. São endereços das variáveis da função que chamou. Nos endereços, iremos armazenar os valores a serem modificados pela função. Então, eu estou passando os endereços das variáveis da função que chamou. Então, nesse caso aqui, eu estou chamando para chamando a função func, passando o endereço de memória de par 1, de par 2 e par 3. Então, eu estou passando o endereço das variáveis da função que eu chamei. Então, essa opção está correta. Vamos marcar ela. Talvez, né, essa aqui também pode estar. Armazena os endereços das funções de biblioteca usadas na função. Não, a gente não está lidando com biblioteca, porque biblioteca é aquele include, né, stdi, o que a gente faz lá em cima, e o uso de outras bibliotecas mais que a gente tem a possibilidade de usar. Então, opção correta, letra C. Certo? Dúvidas podem ir perguntando. A questão de número 3 é o seguinte. Sobre funções, considere o seguinte. Qual função pode ser utilizada para determinar o comprimento de uma string? Gets
Gets eu uso para quê? Eu uso, então, para ler uma string e não para saber o tamanho dela. Então, errado. strcpy. É só você ver o str como string. Então, sempre que você vê str, associe a string. E você vai tentar, as próximas 3 letrinhas, vocês podem tentar, né, visualizar uma possível aplicação para ela. CPY. CPY, se eu vim aqui, ó, o que fica? Copy. Então, eu estou usando, eu uso essa função, né? Eu uso essa string, eu uso essa função de string, ctrcpy, para copiar uma string e não para armazenar ou para ver o comprimento dela, certo? Espera aí que eu cliquei no botão errado aqui. Ótimo. Boa noite, Sinaura. Estamos gravando, depois você pode rever a aula. E a gente está fazendo a correção da lista. Qualquer coisa, vocês podem, né, colocar no chat ou abrir o microfone e perguntar. Qualquer dúvida, tá bom? O CTR-CAT, né? O CAT vem de concatenação. Concatenação, né? Então, eu vou concatenar 2 strings, que não é o caso do meu comprimento que eu quero. O strcmp é para mim comparar strings, então eu vou estar comparando valores, que não é diferente de comprimento. E o strlen, esse len vem de length, que quer dizer tamanho. Então, a opção correta a ser marcada é a letra E. Então, a função strlen, ela vai trazer o comprimento de uma string. Como que eu uso? strlen, e aqui dentro eu passo a variável que está armazenada na minha string. Ok? Vamos para o próximo passo. Recursividade. Né? Por recursividade, então, é algo que é o reuso. Né? A gente vai reutilizar uma função. Existe na verdade, tem um material, né, que eu gosto de usar, que é o seguinte: uma escada é o quê? A gente pensa na recursividade como uma escada, porque a escada é o quê? É um degrau mais uma escada. Certo? Então, se eu tenho essa recursividade, é o quê? É um degrau mais uma escada. Quando eu passo esse degrau, é outro degrau mais outra escada. Então, eu sempre tenho essa coisa de eu chamar a minha própria função. Então, essa que é a ideia da recursividade. É o seguinte, né, sobre a recursividade, vamos considerar as seguintes afirmações. É um recurso interessante que várias linguagens possuem. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z que eu baguncei aqui. Isso. Mas deve ser utilizado com cuidado. O primeiro e mais importante detalhe é providenciar um critério de parada, que vai determinar quando a função deverá parar de chamar a si mesma. Então, a recursividade, sim, pode, vai ser usada em outras linguagens. E é um recurso interessante, mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Se eu não especificar o tempo de parada da minha função, por quê? Olha só, a minha função vai chamar ela mesma. Se eu não definir uma parada para essa função, quando que ela vai parar? Nunca, porque ela sempre vai continuar chamando ela mesma. Aí a gente teria uma escada infinita, né? A gente vai chamar, uma escada, o que é uma escada? Um degrau mais uma escada. O que é uma escada? Um degrau mais uma escada. O que é uma escada? Um degrau mais uma escada. Então a gente vai fazendo isso até chegar até o último degrau e a gente vai parar no degrau 25. Pronto, acabou a escala. Mas se a gente não para no último degrau, a gente sempre vai ter um degrau mais uma escada e um degrau mais uma escada. Então a gente acaba tendo uma escada infinita. É a mesma coisa na programação. A gente sempre vai ficar chamando essa função de forma infinita, a gente vai entrar num loop e nunca iremos sair dele. Então, é uma situação que a gente precisa repensar. Então, tem que ter cuidado com a condição de parada, certo? É uma função interessante, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Então, essa opção está ok. Vamos lá. É um recurso interessante que todas as linguagens possuem, mas deve ser utilizado com cuidado. A primeira e mais importante
depois é providenciar um critério de inicialização. Não, eu não preciso de um critério de inicialização. Eu vou iniciar ela de qualquer forma. O meu cuidado tem que ser com foco na minha parada. Porque iniciar é simples. Uma vez que iniciou, o meu maior preocupação é como parar ela. Porque ela vai ser algo que vai rodar infinitamente até eu falar, não, para aí. E aí, a partir do momento que eu dê a instrução de parada, ela faz o stop e para esse ciclo, né? Então, a coisa mais importante não é o critério de inicialização. É um recurso interessante que várias linguagens possuem, mas deve ser utilizado com cuidado. Afinal, as implementações recursivas são mais lentas que as implementações iterativas. Errado. Por quê? A minha recursividade, ela é uma iteração. Ela é uma iteração. Só que é uma iteração de uma forma diferente. Certo? Eu consigo fazer, por exemplo, o fatorial. Trabalhar com fatorial. Quero usar a recursividade para fazer um fatorial. Maravilha, ela vai me trazer o fatorial. Por quê? O que é o fatorial? Fatorial de 5, né, que é 120, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Então, acho que é 120 mesmo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam, mas se não me falha a memória, é 120. E aí, o que acontece? Se eu usar um for para fazer essas iterações ou usar a recursividade, eu vou ter a mesma velocidade de execução, porque tecnicamente é a mesma coisa. Então, não tem essa questão de ser mais lenta. É necessário um recurso, é um recurso interessante, perdão, que todas as linguagens possuem, mas deve ser utilizado com cuidado, afinal, a legibilidade do código fica prejudicada. Pelo contrário, se você fez uma função de recursividade, ela tende a se tornar mais simples o seu entendimento. Obrigado, Wanda. Obrigado por confirmar. Então, se eu crio, então, essa função de recursividade, eu tenho, então, essa estrutura, né, mais simples, mais limpa de código. Eu evito uma série de outras etapas, então meu código fica até mais fácil de ser entendido. Então, a única sentença correta é a número 1. Então, letra A. Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, tá bom? E aí, sobre recursividade, considere o código a seguir. Né? A gente tem a importação das bibliotecas, na verdade, da biblioteca, né? Aqui só estou importando a std e o .h. Tenho a minha função, e aí o que eu chamo? Se o n for menor ou igual a 1, quer dizer o quê? Menor ou igual. Então, quando o meu n for igual a 1, eu retorno 1. Quando o meu n for diferente disso, quer dizer que ele é 2, 3, qualquer número maior que 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor dele mais o quê? A minha função menos ele. Então, eu estou somando o meu valor, certo? Estou somando ao n o valor da minha função menos ela. Porque, menos 1, né? Que é o quê? É a questão da recursividade. A gente sempre vai chamar ela passando o valor menos 1. E aqui, então, é como se eu estivesse fazendo a conta, né? Eu inicio um int resposta, vou receber o valor da minha função e vou passar o número 4. Após a execução do código, qual seria o valor atribuído, né, à variável resposta? Então, eu tenho as opções, né? 1, 10, 4, 3 e 11. E aí, o que acontece? Eu vou passar o valor 4. Então, recapitulando, eu tenho aqui minha função, vou passar o valor 4, certo? Para a minha função. E dentro da minha função, eu sempre vou chamar ela menos ela mesma, certo? E aí, vamos compilar isso na mão. Não vamos usar um compilador, quero compilar isso na mão. Para facilitar, eu vou tirar um print disso aqui, para a gente ter uma tela de desenho aqui. Vou ampliar isso e a gente vai compilar isso na mão. Vai ser meio louco, mas vai ficar bom. Olha só, vou colocar aqui no cantinho em cima para a gente poder ganhar um espaço útil. Olha só,
A primeira vez que eu chamei essa função, eu passei o valor 4. Então, eu vou chegar com o meu valor n, vou até colocar aqui numa cor em vermelho para dar um destaque. O meu n, deixa eu fazer o n assim, que vai ficar mais, ele tem o valor de 4. Ok? Eu tenho o valor de 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, então, na minha função com n valendo 4. Aí eu vou fazer a primeira verificação. Eu sempre vou caminhar por essa função. 4 é menor ou igual a 1? Não. Então, eu venho para cá. Então, o que eu vou retornar? Eu vou retornar n mais a minha função, que é ela mesma. Então, eu estou chamando a minha função de novo, passando n menos 1. É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Ó. Então, eu vou passar, né? Vou apagar isso aqui. Vou fazer isso de um desenho diferente. Então, quem que é n? N é 4. Então, eu estou passando 4 mais, vou abrir um parênteses, como se fosse na matemática, a função de n menos 1. Quem que é n menos 1? N é quanto? 4. Menos 1, 3. Então, mais a função, né, funcão, sem o acento, perdão, funcão de 3. Certo? Fechei. Beleza. Aí, eu chamei, né, já que eu coloquei a função, eu chamei ela de novo. O que eu vou fazer? Então, eu vou rodar aqui, já que eu chamei ela, eu vou vir aqui e vou iniciar de novo, que é a função, porque eu chamei ela. Isso que é a recursividade. A função chama ela própria. Então, o que vai acontecer? O meu n agora não é 4. O meu n agora é 3, porque eu estou chamando a função passando 3. E aí, eu vou substituir, então, o que está dentro desse parênteses por a função passando o valor 3. Mesma coisa. N igual a 3. 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, eu ignoro esse retorno e venho para cá. Então, 4 mais, vou abrir o parênteses que eu estou substituindo esse função 3 pelo resultado. O que eu coloco no retorno? N, que é quem? 3. Então, 3 mais quem? A minha função, chamada novamente, a minha função, passando, sem o acento, né? Opa, sem o acento. Passando quem? N menos 1. Quem que é N? 3. 3 menos 1, 2. Né? Vou abrir um parênteses aqui de novo. Fechei o parênteses daqui, fechei o parênteses daqui, fechei o parênteses daqui. Então, 3 parênteses fechados. Esse aqui, esse com esse com esse. Legal. Chamei a minha função novamente. Então, eu tenho ela aqui de novo. Então, vamos fazer ela novamente. Deixa eu apagar essas linhas, né? Para a gente não ir se perdendo. Vou repetir. 4 mais, abro parênteses, né? Estou repetindo. 3 mais, abro parênteses. E aqui, minha função passando o valor 2. Então, o meu int, n, não é mais 3. Agora ele é 2, certo? Agora ele é 2. Então, n é igual, menor ou igual a 1? Não. Então, eu ignoro esse retorno e venho para esse aqui. Né? Do meu if, eu ignoro o primeiro termo e venho para o meu retorno. Quem que é meu retorno? N. Quem que é n? 2. 2 mais a minha função. Aí eu abro outro parênteses, que é a minha função. Opa, coloquei o acento. Deixa eu fazer o A melhorzinho. Função. De quem? N menos 1. Se o meu N é 2, 2 menos 1, 1. Certo? Fechei aqui o meu parênteses desse cara. Vou fechar esse parênteses. Vou fechar esse parênteses. E vou fechar esse parênteses. Parece complicado, mas é só uma forma da gente ilustrar o que está acontecendo de fato no nosso algoritmo. E aí, reparem que eu tenho uma função ainda para resolver. Então, vamos fazer ela. Vou repetir tudo que está em cima. 4 mais parênteses 3, mais parênteses 2, mais parênteses, e aí eu chamo minha função. Função 1. Então, o meu n que valia 2, agora o meu n vale 1. Certo? Int n vale 1, if. Né? Então, agora a gente entra nesse if, né, de novo, para a gente validar. N
é menor ou igual a 1? Agora sim. Então, eu entro nesse retorno. E eu vou retornar o valor 1. Então, essa função aqui se passou a ser 1. Certo? Então, eu posso fechar os outros parênteses, né? Mas, no final das contas, ficou 4 mais 3 mais 2 mais 1. 4 com 2, 6, com 3, 9, com 1. Então, o final do retorno vale 10. Opção B. Ok? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? A gente foi fazendo ela de forma matemática, compilando as iterações na mão, certo? Então, a gente rodou o algoritmo na mão, verificando como que as variáveis se comportariam ao longo da execução. Então, a gente chega no final do resultado como valor de 10. Se fosse aqui o sinal de vezes, aí a gente teria um cálculo de um fatorial. Porque seria, por exemplo, o fatorial de 4, né, que dá 16. Ou não, peraí. Não, dá 24, né? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. O 1 sempre repete, né? Então, seria 24 se em vez desse mais fosse um sinal de vezes, que na programação a gente usa o asterisco. Joia? Beleza. Então, ótimo, Wanda. Que bom que você entendeu. Pulamos então para o capítulo 8, a parte de registros. Né? Olha só, sobre registros, né, considere o seguinte. Então, a gente tem aqui, acesso ao campo de uma estrutura, struct, é feito por meio do conector, mais, menos, asterisco, ponto e vírgula e ponto. A gente viu que para a gente caminhar, né, pelos nossos elementos, a gente utilizaria o ponto. Então, quando a gente tem um algoritmo, por exemplo, aqui, struct data, né, eu tenho mês. Então, quando eu instancio uma data, eu coloco data.mês, data.ano. Então, a gente sempre vai acessar os campos de uma struct através do ponto. Beleza? É sempre através do ponto. Isso em outras linguagens também. O sinal de adição é para somar, o sinal de subtração é para subtrair, o asterisco é para multiplicar mesmo. Então, no C é mais difícil, mas no Python eu consigo multiplicar números por texto, que é uma coisa, né, bem diferente. Mas isso é uma característica da própria linguagem Python. O ponto e vírgula ele é usado para finalizar toda a instrução, tá vendo? O ponto e vírgula ele é fundamental para finalizar toda a instrução, que não é uma abertura ou fechamento de sessões ou de parte do nosso algoritmo. Certo? Então, ponto. Vamos para a questão de número 7. Sobre registros, considere o seguinte. Né? A gente tem uma declaração listada abaixo aí. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos para a seguinte instrução, ou a seguinte declaração. Eu criei uma estrutura, né, chamada data. Então, struct data. E aí eu criei int dia, int mês e int ano. Então, eu tenho uma estrutura de data. Beleza. Sobre isso aqui, então, vamos fazer. O que essa struct, né, o que essa declaração abaixo faz? Ela cria 3 variáveis do tipo inteiro. Ela cria uma estrutura para a representação de uma data. Ela declara uma variável do tipo data. Esse aqui, né? Ela declara 3 variáveis do tipo data em nenhuma das operações. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma struct, eu não tenho o tipo de dados data em C, tá bom? Então, eu já elimino essa opção. Declara 3 variáveis do tipo data, essas 2 opções eu já ignorei, já tirei, removi. Consequentemente, né? Essa aqui ainda está no palio, né? Que é nenhuma das alternativas. E aqui eu tenho 2 opções muito interessantes. Cria 3 variáveis do tipo inteiro. Cria uma estrutura para apresentação ou para representação de uma data.
Apesar de eu estar criando 3 variáveis, né, do tipo inteiro, eu estou criando uma estrutura com 3 datas do tipo inteiro. Então, se essa opção fosse cria uma estrutura, né, uma estrutura, se fosse isso aqui, né? Cria uma estrutura com 3 variáveis do tipo inteiro, estaria correto. Porém, não, eu estou falando que eu estou criando 3 variáveis. Eu não estou criando 3 variáveis, eu estou criando uma estrutura que contém 3 variáveis. Então, cria uma estrutura, correto, para a representação de uma data. Beleza? Porque eu tenho valores aqui dentro. Poderia ter apenas 2, por exemplo, mês e ano. Enfim, ainda continuaria certo porque eu tenho uma representação de data aqui. Então, resposta certa dessa pergunta, letra B. Cria uma estrutura, porque eu estou usando um struct. Então, toda vez que vocês verem a palavra struct, consequentemente, a gente está se referindo a uma estrutura, criar uma estrutura. Vamos para a próxima pergunta, né? Capítulo 9, que seria arquivos. Então, lá, sobre arquivos, considere o seguinte. Então, vamos pegar essa consideração aqui. Todas as funções abaixo são usadas para manipular dados diretamente em arquivos, exceto o quê? Exceto o printf, porque o printf a gente usa em vários locais, inclusive tem um exemplo dele aqui, ó. Ah, não, aqui eu não mostrei não, desculpa. Mas o printf a gente usa para printar o texto em tela, né? Por exemplo, aqui, ó, printf eu utilizo para printar. Eu não preciso usar ele dentro de um arquivo, eu posso usar ele fora de um arquivo. Eu posso usar em qualquer lugar, dentro de uma função, fora de uma função. Então, o meu printf ele serve para printar textos, printar strings, né? Ou informação em tela. O fclose serve para mim fechar, F de file, né? File close. Esse remove serve para mim remover o arquivo. O feoff, ele pega o tamanho dele, então eu consigo navegar até o final dele. O reread, ele serve para você... Gente do céu, fugiu. Como que é o read, gente? É para leitura, mas é uma leitura... Gente, como que é esse trem? Fugiu, peraí. Peraí que eu vou falar para vocês agora. Deu um branco aqui. Peraí. Essa função, ela é no processo de leitura, né? Igual eu falei. O id, né, ele é junto com o fseek. O fseek é outra função, né? Mas esse cara aqui, o reread, ele vai fazer no processo de leitura, ele vai te mandar para o início do arquivo. Então, ele vai pegar você e vai levar ao início. Por quê? Dentro do arquivo, é interessante que esses caras, né, o fclose é para você abrir, isso aqui é para pegar o tamanho de caracteres e tal. Quando eu gravo arquivo no meu banco usando blocos, e esses blocos são structs, né? Eu crio uma struct, que é um bloco de conteúdo, e salvo a struct no meu documento de texto, eu estou salvando um bloco de conteúdo lá no meu TXT. Então, eu navego por blocos, né? Eu vou navegando por blocos, porque cada bloco é um registro. É como se eu tivesse vários elementos de struct data. Então, eu vou ter um elemento com 10/5/2020, outro que vai ser 20/9/2020, e aí por diante. Então, eu vou ter vários blocos de conteúdo. Então, eu nunca sei, às vezes, o tamanho. Por quê?
Esse cara aqui, ele vai percorrer caractere por caractere até o final do documento. Ótimo, eu sei o tamanho do meu documento. Só que eu não estou lidando com caracteres. Nesse caso aqui, eu estou lidando com estruturas, que são blocos. Então, eu tenho o fseek e o fread, né? O não, read, rewind, que ele vai para o início do meu arquivo. Então, ele sempre retorna para o início. Então, é uma forma de eu navegar pelo meu arquivo, certo? Já que... Isso, retroceder, exatamente, Wanda. Se você foi navegando, né? Você... Às vezes, quando você abre um arquivo, não necessariamente você vai para a posição inicial dele. Às vezes você pode abrir o arquivo e está no meio dele. Então, o que você faz? Você pede essa função que você volta lá no início, no começo dele. E aí você vai navegando por todo o seu arquivo até chegar ao final. Então, essa função te joga para o início e a gente tem o fseek, né? O fseek, que é o contrário dele, vai te jogar para o final. E aí você consegue... Na verdade, a fseek vai fazer o processo de leitura, né? Na verdade, nem tem aqui, mas é esse cara aqui, ó, como se fosse o fseek, assim, ó, fseek, né? Que é o S-I-K. Esse cara aí que vai fazer o processo de leitura, mas aí você navega pelos seus componentes. Vai para o início, ou vai para o final, e aí você vai, né, navegando pelo seu arquivo para você poder, então, chegar ou entender aonde você está para você conseguir trabalhar de forma satisfatória. Certo? E aí, então, a gente chega opa, já está marcado, ok? Na pergunta 9. O que acontece? Eu tenho aqui, então, sobre os arquivos, né? Considere o seguinte. O que faz o programa baixo, considerando que o arquivo nomes.txt existe e contém informações. Então, esse cara existe, ele existe, né? E ele vai ter informação. Olha só. Então, primeiro passo, eu inicio, crio uma estrutura de file, faço um ponteiro, né? Um ponteiro para essa estrutura, defino, né? Que é eu vou estar apontando para onde está o arquivo, do tipo file. Crio uma variável char, chamado ch, e pego esse cara aqui, que é o meu fp, e faço um fopen. O fopen vai abrir um arquivo, mas ele tem que abrir alguma coisa do tipo file. Então, eu abro ele, e aqui eu vou passar o caminho, vai estar na raiz, no mesmo local. Então, nomes.txt, abri o meu arquivo txt, fechei. Com o modo de operação R. O R vem de read, então eu estou lendo o meu arquivo. Beleza. Vou ler o meu arquivo. Se eu não conseguir, né, atribuir a abertura desse arquivo, eu vou retornar um erro aqui e vai falar que não foi possível abrir o arquivo, porque o arquivo não existe, enfim. Eu tive um erro. Só para validar e tratar se isso aconteceu. Mas não aconteceu porque o arquivo existe. Então a gente vai chegar aqui nesse while. O while, né, é uma estrutura de repetição que vai se repetir por algum tempo. Então eu vou ter uma estrutura se repetindo ao longo de um tempo, né? Esse cara aqui, esse filth, né, que é o que a gente viu aqui em cima, ele faz o quê? Ele vai percorrer o seu tamanho. Enquanto ele não... Tá vendo? Filth é o final. Enquanto ele não, que é a negação, chegar ao final de quem? Do meu arquivo, que é o FP. Ele vai rodar enquanto não chegar ao final do arquivo. A partir do momento que eu cheguei ao final do meu arquivo, ele para de rodar. Maravilha. Então, eu vou percorrer todo o meu arquivo. Ótimo. Então, se eu vou percorrer todo o meu arquivo, o que eu vou fazer em cada vez? Porque ele vai caractere por caractere. Se tiver esse texto aqui, ele vai fazer o quê? Vai por esse, depois para esse, depois para esse, depois para esse. Caractere por caractere. E aí, eu estou fazendo o quê? Eu estou atribuindo a minha variável ch, que eu criei aqui em cima, que é um char, um fgetC. Esse fgetC, ele vai capturar um caractere. Da onde? Do meu arquivo.
Então, eu estou navegando até o final do meu arquivo, caractere por caractere. Eu estou fazendo o quê? Capturando esse caractere e armazenando, né, no meu SH, na minha variável CH, perdão. Né? Aí eu verifico se o meu if, né, perdão, eu vou verificar com o if, né? Se o meu CH for diferente do EOF, que é o final, que é o término, é o encerramento da função, o que vai acontecer? Eu vou printar, né, se for diferente. Se for o EOF, quer dizer que eu cheguei no fim, não existe mais caractere. É como se fosse um caractere em branco, né? Ó, já não existe mais nada depois disso. Então, se ele atribui esse EOF, que é o final, e aí ele não printa. Então, ele vai ir até o último caractere fazendo o quê? Printando caractere por caractere. Depois eu simplesmente fecho o FP e retorno, né? Que esse aqui é o retorno básico do meu elemento. Maravilha! Então, com base nesse algoritmo, o que ele faz? Ele exibe o conteúdo do arquivo, ele altera o conteúdo do arquivo, somente abre o arquivo sem exibir seu conteúdo, somente fecha o arquivo sem exibir seu conteúdo, nenhuma das alternativas. Então, somente abre o arquivo? Não, ele abre o arquivo e lê o conteúdo. Somente fecha o arquivo? Não, ele abriu, leu o conteúdo. Altera o conteúdo? Não, porque a gente está tendo o módulo de read, né, de leitura. O que a gente faz? Exibe o conteúdo do arquivo. Ele vai imprimir caractere por caractere. Beleza? Então, resposta correta, letra A. Né? Por fim, a pergunta de número 10, né, ainda sobre o capítulo 9. Sobre arquivos, considere o seguinte. O código abaixo demonstra um exemplo de. Então, eu tenho um código abaixo demonstrando o seguinte. Eu criei, né, importei a biblioteca, criei um intman, né, atribuí aqui um file, mesmo esquema, instanciei a minha variável, atribuí e abri o meu arquivo .txt no modo leitura. Aqui eu simplesmente estou verificando se, né, o arquivo foi aberto ou não. Beleza. Tecnicamente é o que temos aqui para cima, né? O que esse cara faz, então? A abertura de um arquivo somente para leitura, abertura de um arquivo para leitura e escrita, já podemos eliminar essa opção, porque eu só estou no modo leitura. Abertura de um arquivo somente para leitura? Pode ser. Abertura de um arquivo para anexar mais informações? Não, eu não tenho nenhuma estrutura que eu vou adicionar mais coisa ao meu arquivo. Principalmente porque, para mim alterar, eu tenho que estar no modo de escrita. E eu só estou no modo de leitura. Abertura do arquivo para apagar o conteúdo do arquivo? Não, eu não estou apagando o conteúdo. Eu simplesmente estou abrindo para leitura, mas não estou lendo. Na verdade, ele está disponível para leitura, mas o meu código-fonte não tem nada sendo feito. Eu simplesmente abri o arquivo em modo de leitura. Então, também a resposta correta é a letra A. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, com a explicação ficou muito mais fácil, né, de entender. Ótimo. Importante isso. Assim, às vezes não dá para gravar, não deu para regravar os vídeos, né? Alguns eu acabei fazendo, outros não consegui, em função da correria que essa pandemia está ocasionando, né? Que as aulas presenciais se tornaram remotas e, de qualquer forma, a gente está, né, sobrecarregado. Mas, enfim, eu acredito que eu peguei os tópicos um pouco mais complicados para gravar os vídeos, né? E consegui dar uma explicação mínima, não sei se suficiente, mas esse momento foi bom que a gente conseguiu, então, sanar algumas dúvidas, né, ou entender algumas coisas de forma, né, sanar algumas dúvidas na forma de exercício, que é importante porque é como se vai ser aplicado na hora de uma prova, na hora de uma atividade, enfim. E aí, eu acho que isso foi válido, a gente fazer essa web hoje para poder
revisitar esses conteúdos de uma forma, mesmo que mais superficial, mas pelo menos a gente tem uma visão um pouco mais aprofundada do nosso cenário. Ah, não, mas, Renato, você explicando, nossa, parece muito mais fácil. É outra situação. Porque fica só lendo aquilo lá. Eu entendo. Eu sempre consegui, tipo assim, você botou os vídeos da disciplina que a disciplina teve em 2019, né? E aí você botou os vídeos aqui de novo. Eu fui em todas, assisti todas as webs, foi isso aí que me ajudou. Não, bacana. Você fez. Aí é totalmente diferente da gente ficar lendo aquela apostila lá. Não tem nem como comparar. Não, isso aí eu concordo. Eu queria ter gravado mais vídeos, né? Eu fiquei um pouco limitado quanto a isso, mas eu acredito que deu para dar um gás legal aí para poder, né, facilitar e ajudar vocês nesse processo. Não, mas você é um dos melhores professores que tem, porque tem alguns professores que não dá hora, tipo assim, larga a gente, nem quer saber, entendeu? Tem umas matérias aí de uns professores que, sinceridade, eles não deveriam receber pagamento, não. Mas é você, professor de linguagem de programação, tem os outros ali que, pô, vocês são 10. Vocês ajudam pra caramba. Obrigado. Eu fico feliz em ouvir isso. Também... Eu acredito, Renato, que dentro da informática, né, essas palavras aí estão relacionadas muito com o inglês instrumental. Isso. Eu não sei as meninas que estão aqui nessa webconferência, mas o meu inglês instrumental, porque eu estou fazendo dependência dessa disciplina, porque eu parei. Tinha dado um tempo, né? Parei. O meu inglês, eu não sei se é igual delas, foi igual, mas assim, foi muito fraquinho, o inglês instrumental. Não, esse inglês instrumental só serve para complicar. Eu sei um pouquinho de inglês porque eu trabalhei muitos anos em agência marítima. O que me confunde não é isso. O que me confunde é que às vezes eu não consigo visualizar o algoritmo ali da forma igual o Renato pegou aqui e falou, ela fez isso. Ele fazendo aqui, eu falei, nossa, é muito fácil. Mas não, eu olhando lá, eu não consigo ver. Eu entendo isso aí. É isso, meu problema é esse. Nem o inglês não me atrapalha nada, não. Assim, não, eu imagino. Porque a questão é, o inglês, né, instrumental, ele vai pegar o básico do básico. É algo mais específico da área, né, da tecnologia. Uma coisa que eu acho que vocês... Aí eu não sei se eu vou fazer, porque pode, às vezes, até prejudicar, porque é em outra linguagem, mas eu dei a disciplina de lógica de programação para o curso técnico, né? E aí eu tive... Só que eu ensinei em Python. Se eu tivesse ensinado em C, eu disponibilizaria toda a minha sala para vocês, que aqui eu faço, tem várias videoaulas, né, explicando esses conteúdos de linguagem, mas no Python. Se eu tivesse, né, trabalhando com Python, era uma coisa, mas já que eu estou no C, fica um pouco mais limitado. Mas existe assim, eu deixei em aberto, existe um canal no YouTube que é meu, né, eu gravo esses vídeos aqui para as minhas turmas, né, e disponibilizo lá. Eu não sei, na verdade, eu até disponibilizei aqui os vídeos que eu estou disponibilizando, se vocês verem, ele tá vinculado ao meu canal. Tem, né, uma disciplina que eu trabalho com a linguagem C, não no IFES. Então vocês conseguem entrar no canal e visualizar que lá tem mais coisa. Tem um reforço, se vocês assim sentirem. Mas qual é o nome do seu canal? Tá Renato Botassin mesmo? Tá? Vocês podem vir aqui no próprio Ava de vocês, abrir qualquer vídeo, por exemplo, vídeo capítulo 8, registros, né? Vocês vão direto para o YouTube. E lá no YouTube vocês conseguem abrir o canal. Só que não foi... Caraca, assisti esses vídeos tudo, mas não reparei que era você. Nossa, certo? Muito sonceira mesmo. Aí aqui, se vocês clicarem aqui no meu nome, só clicar aqui no meu nome, vai para o canal. Tá vendo esses que tem não, esse aqui foi de modelagem. Deixa eu pegar aqui playlist, porque eu tenho outras disciplinas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? É o que está escrito Favene. Não é fazendo merchan, mas tá vendo? É porque aqui, nesse canal, eu criei uma playlist, né? Olha só, eu falo de funções, eu falo de exercício de fixação. Aqui eu estou trabalhando com uma turma de engenharia.
Na verdade, aqui só tem 4 vídeos, né? Só que é um auxílio que tem bacana, né? Que vocês conseguem ter. São aulas grandes, porque são aulas que eu gravei, né? Foi no início da pandemia, né? Foi realmente remoto, uma parte de atividades remotas, mas eu explico detalhadamente a parte de funções. Então, tem esse cara aí. É um apoio, isso aí vocês fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se tem outra. Não. Favene, aulas. Não, o resto é tudo do IFES mesmo. E aqui, engenharia, não. Realmente é só aquela lá mesmo. Beleza? E aí vocês conseguem, então, ter um pouco mais de conteúdo sobre linguagem C, certo? Igual eu falei, não é do IFES, mas é sobre linguagem C e pode dar um apoio. Mas, se vocês sentirem ou precisarem de um reforço em alguma outra parte, algum outro tópico, é só vocês me falarem que eu faço um vídeo e gravo esse vídeo e coloco, tá bom? E aí, assim, vai de acordo com o que vocês, né, têm mais necessidade. Tirando isso, eu acho que a gente pode, né, finalizar ou encerrar por aqui, que eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguns tópicos importantes. Semana que vem é a nossa prova presencial, que não é presencial, é remota, né? E aí, o que a gente faz? Se vocês tiverem dúvidas, usem, né? Vou ver com o George para a gente criar um fórum de dúvidas para a prova aqui, e aí a gente pode postar lá as dúvidas, então, semana que vem estaremos fazendo a nossa avaliação no mesmo estilo que foi a primeira. E aí, eu vou fechar as notas, esse simulado vai valer uma pontuação, a prova vai valer uma pontuação, e as atividades que vocês vêm fazendo, que são os questionários, também vai valer uma pontuação, e aí a gente fecha o nosso ano. Certo? Eu pedi a Daniel, né, ano que vem, para me deixar trabalhar com a disciplina de engenharia de software, que vai ser normal, né, no período, vai ser, como que fala? Vai ser uma disciplina regular para vocês. E aí, vamos ver, porque essa disciplina eu sou voluntário, né? Eu acabo sendo voluntário e provavelmente serei voluntário também para a disciplina de engenharia de software, mas é uma disciplina que eu já venho trabalhando há algum tempo, tenho muito material, né, produzido e bastante interessante, que a gente vai poder fazer um trabalho muito, muito, muito legal. Mas isso aí eu vou ver com o Daniel depois. Mas, de qualquer forma, então, um forte abraço. Essa aula foi gravada, vou estar disponibilizando ela aqui. E aí, forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Né? Foi um prazer estar esse momento com vocês. E aí eu vou criar um fórum de dúvidas para a gente poder ir alinhando algumas ideias que precisarem até a nossa prova de semana que vem. Certo? Boa noite, fiquem com Deus e até mais.